Agora vamos descrever o calor associado com transformações de fase, por exemplo, da fase líquida para a fase gasosa ou da fase sólida para a fase líquida. Este calor associado a uma transferência de fase, a uma transformação de fase, é denominado calor latente. Nós sabemos que a matéria pode estar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, e uma amostra pode mudar de fase. Por exemplo, podemos ter uma certa quantidade de gelo e aquecer esse gelo para que ele mude para a fase líquida, a partir de absorção, né, fornecendo calor, fazendo com que o gelo absorva calor. Então, é importante definir o conceito de calor de transformação. Calor de transformação seria a quantidade de calor por unidade de massa que deve ser transferida quando uma amostra sofre uma mudança de fase completa. Então, a ideia seria, por exemplo, considerar uma certa quantidade de gelo a 0 graus Celsius e ver quanta energia eu preciso para converter esse gelo em água a mesma temperatura, água a 0 graus Celsius. Então, eu estou querendo ver qual é o calor ou a energia associado apenas ao processo de transformação de fase. Então, o calor, que se denomina calor de transformação, é definido como a quantidade de calor por unidade de massa. Então, vamos definir o calor de transformação L como o calor necessário para produzir a mudança de fase, ou seja, a substância na fase sólida, na temperatura de transformação, para a substância na fase líquida na mesma temperatura, só que por unidade de massa. Então, é isso que está definido aqui nesta expressão, onde vemos que, então, a transferência de calor numa transição de fase vai ser mais ou menos m vezes L, onde o mais se refere a situação na qual o calor entra no material, por exemplo, gelo transformando-se em água, e menos quando o calor sai dele, por exemplo, água transformando-se em gelo. M é a massa da substância e L é o calor latente para essa transição de fase, ou seja, o calor por quilograma necessário para produzir a conversão de fase. Então, muitas vezes se usa uma terminologia que especifica que tipo de transição está sendo considerada. Por exemplo, então, quando a mudança de fase é de líquido para gás, a amostra deve absorver calor, sim, para passar do líquido ao gás, ou de gás para líquido, a amostra deve liberar calor para essa transformação. O calor de transformação é chamado calor de vaporização. Calor de vaporização. E é indicado com a letra L, igual que antes, mas com um subíndice V. Então, nesse caso, temos Q igual a mais menos LV vezes a massa. E quando a mudança de fase é de sólido para líquido ou de líquido para sólido, então o calor é denominado calor de fusão. Sim? A fórmula é a mesma, só que aqui introduzimos um subíndice F para indicar que se trata de uma transição, onde há uma fusão, né, de uma substância, uma transformação de sólido para líquido ou de líquido para sólido. Nesta tabela, mostramos diversas substâncias, o ponto de fusão normal, em Kelvin e em Celsius, e o calor de fusão aqui, então o calor para passar da fase líquida a sólida ou da sólida à líquida.
Aqui mostramos o ponto de ebulição em Kelvin e em graus Celsius, e aqui o calor de transformação entre a fase líquida e a fase gasosa, né, em joules por quilograma. Eu vou simplesmente mencionar aqui o caso da água, porque aparece com muita frequência nos problemas, né? O ponto de fusão normal da água é 0 graus Celsius, né? Ou 273,15 Kelvin. E o calor de fusão, ou seja, a quantidade de calor para fundir, a quantidade de energia para fundir 1 kg de água é 334.000 joules. Né? Então, o calor de fusão é 334.000 joules por quilograma. Vejam que esta energia é muito maior que a energia necessária para aumentar de 1 grau a temperatura de 1 kg de água, né? Que estava na faixa de 4.190 joules. Sim? Aqui estamos falando de 300.000 joules para converter de sólido para líquido 1 kg de água. Né? O ponto de fusão da água é 100 graus Celsius ou 373,15 Kelvin, e o calor de fusão, então, o calor de vaporização é 2 milhões, aproximadamente, 2 milhões de joules por quilograma. Né? Então, é uma grandeza significativamente maior que o calor necessário para aquecer de 1 grau, aumentar a temperatura de 1 grau, de 1 kg de água. Então, isso pode ser visto facilmente se observamos o que acontece na cozinha quando alguém pega a água da torneira e coloca essa água no fogão. Em poucos minutos, a água da torneira, que suponhamos que está a 20 graus Celsius, em poucos minutos vai chegar em 6 graus Celsius, sim? Porque o calor específico é 4.190 joules por grau por quilograma. Então, a temperatura de 100 graus é atingida com um certo tempo de poucos minutos, mas se nós quisermos esperar a que toda aquela água que está a 100 graus fervendo seja convertida completamente em vapor, precisamos fornecer para o sistema mais de 2 milhões de joules, né? Supondo que tenha lá 1 kg de água. Né? Então, por isso que vamos ter que esperar um tempo de muito maior, né? Para esperar que toda essa água, se nós quiséssemos que toda essa água evaporasse.